Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí à Semiologia do segundo período. Meu nome é Hélio, eu sou nefrologista, né, de formação, também tenho residência de clínica médica. Atuo, né, atualmente no Hospital Evangélico, em clínicas de hemodiálise. Prazer em conhecê-los, né? Infelizmente não pessoalmente dessa vez, mas espero que bem próximo, né, que nós possamos nos conhecer pessoalmente. E a gente vai falar hoje de um assunto super relevante, né, principalmente nos tempos atuais, né, então sempre foi fundamental, né, a biossegurança, porém agora, né, não só no meio hospitalar, mas de uma maneira pública, né, todo mundo tem visto aí os EPIs, né, todo mundo tem ouvido, né, escutado esses nomes, né, se familiarizado com esse mundo aí que a gente já vive há um bom tempo e agora em proporções, obviamente, né, bem maiores, né, na atualidade, ok? Bom, os objetivos da aula, então, né, é aprender a realizar adequadamente a lavagem de mãos, né? A gente vê agora no meio dessa pandemia, né, como que é importante e a gente vê principalmente na população, né, geral, na população leiga, né, as pessoas lavam a mão, mas não lavam a mão de uma maneira realmente adequada, que vai realmente eliminar, né, ali os germes, as bactérias, né, os vírus, né, de forma adequada. Então, para o profissional de saúde, obviamente, isso é de fundamental importância. Realizar, né, o uso também dos equipamentos de proteção individual de forma correta, aprender a calçar a luva ali, vestir o capote, né, de maneira adequada. Identificar quais são os tipos de precaução. Então, a gente tem alguns tipos de precaução. A gente tem precaução padrão, né, para aquele paciente, por exemplo, que foi fazer uma cirurgia plástica e não tem nenhuma bactéria multiresistente, não é colonizado, ele simplesmente veio de casa, então ele não precisa, na verdade, que eu coloque capote, luva, que eu me paramente todo, né, máscara, né, apesar de na atualidade todos nós estarmos, né, adotando o uso de máscaras, mas vamos falar antes da pandemia, né, para um paciente de forma geral. Então seria a precaução padrão, tá? Que eu vou proceder simplesmente à lavagem de mãos para avaliar esse paciente, ok? E no caso, a gente tem também outras precauções, precaução de contato para aqueles pacientes com bactérias multiresistentes, precaução por gotícula, por exemplo, um paciente com uma meningite bacteriana, né, precaução por aerosol, por uma tuberculose. Então, né, quando a gente anda no hospital, a porta, né, de cada quarto tem ali uma plaquinha identificando que tipo de precaução que eu devo adotar quando entrar no quarto daquele paciente. E normalmente o correto é que já tem ali todos os materiais, os EPIs ali já na porta do quarto, para que antes que eu entre já tenha toda a paramentação, tá? E a gente tem que aprender também a definir qual que é o tipo de equipamento de proteção individual para cada uma dessas situações, ok? Nós temos, então, vários tipos de riscos, né, aos quais nós somos submetidos, né? E nós temos riscos físicos, por exemplo, dependendo, né, porque o EPI, na verdade, não é só para o profissional de saúde, é para um paciente, para uma pessoa que trabalha, na verdade, numa grande empresa, um cara que está trabalhando ali com uma britadeira, por exemplo, então ele tem, né, esses riscos de ruídos, por exemplo, de vibrações, né, dependendo do trabalho da pessoa ali, que mexe ali com uma tomografia computadorizada, tem a radiação, ele tem que se proteger ali com EPI adequado, também a gente vai mostrar no slide um pouco mais para frente, tá? Os riscos biológicos, né? Bactérias, fungos, vírus, né? Parasitas, não só nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, mas também aqueles pacientes, aquelas pessoas, né? Profissionais que mexem ali com microbiologia, com análises, né? E tudo, eles também vão ter esses riscos e têm que se proteger. E os riscos químicos aqui, substâncias que podem, por exemplo, penetrar no organismo, seja por via respiratória, absorvidos, né, pela pele ou mesmo ingeridos, né? A gente tem pacientes que podem ter uma doença pulmonar crônica, por exemplo, né? Por mexer com poeiras orgânicas, né, com pedras, às vezes com mineração e tudo, né? Então esses pacientes eles podem ter uma doença realmente com uma fibrose pulmonar, um quadro bem grave. Então todos esses profissionais têm que realmente se paramentar e se proteger. Então a gente está vendo aqui o nosso
Marley aqui, né, o nosso cachorrinho aqui, ele está na chuva, mas ele foi esperto, está com o guarda-chuva dele e com a bota de proteção para ele não molhar os pés. Então, todas as patinhas dele, né? Então, na verdade, todos nós temos que nos proteger de acordo com o tipo de risco que está sendo apresentado naquele ambiente, ok? E as medidas de proteção do trabalhador, aqui no caso os profissionais de saúde. Nós temos a lavagem de mãos, que a gente vai comentar, manipulação de instrumentos e materiais, a gente manipula muito, né, materiais pérfuro-cortantes ou materiais que têm realmente, né, resíduos ali de sangue, de secreções e tudo, e que podem ter, né, uma contaminação. Alguns ambientes e equipamentos, né, que nós somos expostos ali, por exemplo, à radiação, né? As roupas, né, e os campos de uso no paciente ali para criar também um ambiente estéril. E a vacinação, pessoal, que também é de fundamental importância, né? Nós temos aí, por exemplo, a vacinação contra hepatite B, por exemplo, que, né, já faz parte, obviamente, do calendário vacinal. Provavelmente todos vocês já foram vacinados, tá? Mas não significa necessariamente que vocês tenham resposta imunológica. Isso é importante saber. Na verdade, quando você vacina, né, você vai produzir um anticorpo, o seu próprio organismo vai produzir o anticorpo. Algumas vacinas são de vírus vivo, atenuado, por exemplo, né, como se fosse um vírus enfraquecido ali. E aí o seu próprio organismo produz anticorpo contra aquele vírus. No caso da hepatite B, por exemplo, a gente produz o anti-HBs. E pode ser, por exemplo, que vocês não tenham produzido esse anti-HBs. Eu, por exemplo, meu anti-HBs é negativo. Isso significa, né, que a gente tem que vacinar novamente, né, com outra dose de hepatite B para produzir o anticorpo. Porque, por exemplo, se eu tenho, né, o anti-HBs negativo, ou seja, eu não tenho anticorpo contra hepatite B, eu não estou protegido. Então, se eu me acidentar, eventualmente, né, com algum pérfuro cortante, tiver algum contato ali com a hepatite B, eu posso realmente desenvolver, né, a doença. Ok, pessoal? Então, é importante que todos vocês saibam, até mesmo antes de entrar no hospital. Aqui só uma foto para vocês, né, radiação ionizante. Então, quando vocês forem ver, assim, por exemplo, um técnico ali da radiologia, da tomografia, eles usam, né, essa proteção que é um material até bem pesado ali para proteger ali o profissional contra essa radiação que ele está recebendo, contra essa radiação ionizante, ok? Os EPIs, então, nós temos as luvas, né, que protegem as mãos, a máscara, que está todo mundo aí ouvindo falar e usando as máscaras mais diversas, coloridas e tudo, né? Então, máscara se tornou, né, felizmente ou infelizmente, né? Porque na verdade, felizmente a gente tem a máscara, mas infelizmente porque ninguém gostaria de estar vivendo este momento, né? Mas se tornou realmente um item, né, um acessório ali obrigatório, né, do nosso dia a dia, né? E ela vai proteger as nossas vias respiratórias, tá? O avental protege troncos, braços e pernas, né? Então você vê aqui que nosso profissional da saúde aqui está com o avental, o gorro para os cabelos, o calçado, né, para o pé, ali para os pés, e os óculos ali de proteção para os olhos, né? Então a gente faz alguns procedimentos, como intubação, né, que pode ter secreção, pode até alguma secreção, né, realmente ir ao encontro ali do nosso olho, das nossas, né, e ter um contato ali direto que pode ser prejudicial. Coronavírus, como todo mundo sabe, né, que a gente tem que se proteger ali também, não só nas vias aéreas, mas também na nossa parte, os olhos é importante ali a proteção, principalmente o profissional de saúde ali na hora de um procedimento que tenha contato ali direto, principalmente com as vias aéreas, né, como a intubação. As melhores práticas sobre o uso de luvas, tá? Sempre usar luvas com registro na Anvisa. Isso é principalmente para um profissional que vai ter o seu consultório, né? No meu caso, por exemplo, eu não participo dessa questão da compra das luvas e tudo, então eu acabo não participando ali né, dessa questão de verificar se tem um registro, se não. Mas muitos de vocês vão ser profissionais, vão ser dermatologistas, que vão ter o próprio consultório, a própria clínica, né, vão ser ali donos ali de uma clínica de gastro, com endoscopia, enfim, e vão cirurgiões plásticos e vão ter que comprar esse material também, então tem que ter registro, tá? Sempre utilizar luvas quando você estiver em contato aqui com sangue, tá? Então, mesmo naquele paciente, por exemplo, que tem uma precaução padrão
Por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia plástica, uma rinoplastia, por exemplo, uma cirurgia plástica no nariz, tá? Então, não tem nenhuma bactéria multiresistente, não estamos em pandemia, não tem nenhuma situação peculiar. Porém, né, eu estou ali com sangramento nasal, né? O cirurgião plástico ele não pode me avaliar ali sem encostar no meu nariz, que está sangrando, sem se proteger, sem usar as luvas. Então, mesmo que eu seja uma precaução padrão, que não necessite de luvas, né? Naquele momento, quando ele vai ter contato com secreção, né, com sangue, por exemplo, ele tem que usar sim a luva, tá? Líquidos corporais, por exemplo, né, na presença de secreções, mucosas e pele não intacta, né, uma pele que está ferida, por exemplo. Então, mucosa, a gente vai no dentista, por exemplo, né, o dentista não coloca o dedo na nossa boca sem estar de luva, né? Então, toda vez que você vai, por exemplo, vou fazer um exame ali ginecológico, não pode, né, fazer esse exame sem luva. Tem coisas, pessoal, que parece muito óbvio, mas mesmo assim a gente vê profissionais de saúde, né, realmente cometendo esse tipo de falha, que é uma falha, né, gravíssima, tá? Então, na verdade, assim, teve contato com mucosa, teve contato com secreção, teve contato com sangue, eu tenho que estar de luva, ok? Sempre, tá? A luva não vai tirar a necessidade de higienizar as mãos. Então, sempre mesmo antes de lavar, usar, de calçar as luvas, eu tenho que fazer a higienização das mãos, tá? Não manusear objetos de uso pessoal enquanto você está ali paramentado de luva, tá? Hoje é muito comum o uso de celulares, né? A gente carrega para tudo quanto é lugar, né? Às vezes até usa aplicativos, até médicos mesmo, calculadoras médicas e tudo, mas no momento que você está de luva, no momento que você está paramentado, você não pode ter contato com nenhum tipo de objeto, né? De uso de item pessoal, ok? Sempre lembrar de descartar, obviamente, né? Em lixo infectante e trocar as luvas entre um procedimento e outro, tá? Eu posso, por exemplo, estar avaliando um paciente, né, que tem uma bactéria multiresistente, tá? Tem um Staphylococcus aureus, né, multiresistente. Aí eu já estou de luva, no paciente do lado, na mesma enfermaria, eu penso, já estou paramentado, já tem meu capote, já estou de luva, esse paciente também tem uma bactéria multiresistente, eu vou com a mesma luva, vou do mesmo jeito para não me dar o trabalho, não gastar material do hospital. Não, está errado. Você tem que, de um paciente para o outro, de um procedimento para um outro, você tem que trocar a luva. Você não pode usar a mesma luva, ok, pessoal? Então, luvas de procedimento e luvas estéreis. Então, são os dois tipos de luvas que a gente tem. A gente vai ver mais ou menos para qual situação que eu uso cada uma, tá? As luvas, na verdade, de procedimentos, né? Um paciente com precaução padrão, por exemplo, que tem, né, contato com sangue, fluidos ou secreção. Então, qualquer situação que você tiver contato, né, com sangue, fluidos ou secreção. Contato com mucosas ou pele não íntegra, tá? Presença, por exemplo, potencial de micro-organismos altamente infecciosos. Então, um paciente que tem um micro-organismo resistente, nós temos bactérias, pessoal, que são super, né, inteligentes, vamos colocar assim. A gente tem bactéria que tem até bomba de efluxo, né, uma bomba que joga fora o antibiótico. Então, o antibiótico entra para tentar matar a bactéria e ela mesma consegue jogar o antibiótico para fora. Então, na verdade, né, as bactérias elas vão criando mecanismos, né, com mutações ali, criando mecanismos de resistência contra antibióticos e cada vez mais a gente vai tendo que desenvolver antibióticos mais resistentes, mais fortes ainda contra aquelas bactérias, ok? Então, num paciente que eu tenho uma bactéria resistente, uma bactéria que ele é colonizado, que ele é infectado por uma bactéria resistente, eu tenho que sempre me paramentar e utilizar a luva, tá? Não precisa ser a luva estéreo, pode ser a luva de procedimento, tá? Situações de emergência, numa parada, por exemplo, no caso, né, das epidemias também, a gente tem usado, né, as luvas ali, e não precisa, obviamente, ser estéreo, ok? E sempre que for examinar os pacientes com sinais ou sintomas de infecção, ok? A gente não sabe que tipo de infecção, que tipo de bactéria que é, né? E é uma prática que era até pouco adotada, né? Agora que a gente está nessa situação que todo mundo realmente, né, abriu os olhos para isso, mas, né, às vezes a gente estava, né, você viu o profissional atendendo ali no pronto-socorro, por exemplo, chegou um paciente com febre, né, e às vezes o profissional realmente não estava adequadamente, né, paramentado ali para atender esse paciente, tá? As luvas estéreis
são indicadas aqui na realização de qualquer procedimento cirúrgico. Então, qualquer procedimento, tá? Que eu vou quebrar a barreira ali do paciente, né? Vou fazer uma incisão, então, na verdade, eu tenho que ter luvas estéreis, ok? Eu tenho que estar estéril, tá? Então, por exemplo, em situações de parto vaginal, procedimentos de acessos vasculares, então quando você vai, por exemplo, puncionar uma subclávia, puncionar uma veia jugular, por exemplo, para infundir uma noradrenalina, eu não posso estar de luva de procedimento, eu tenho que estar com luva estéril, ok? E preparo também de nutrições, né, parenterais e agentes quimioterápicos também. Existe, né, esse requerimento aí de que nós estejamos ali de luvas estéreis, ok, pessoal? E a medida de higienização das mãos, pessoal, é a medida individual mais simples, é uma medida isolada mais simples e menos dispendiosa ali para prevenir a propagação de infecções relacionadas à assistência à saúde. Tá? Então, uma medida que parece, né, tão ali banal, corriqueira do dia a dia, mas é uma das medidas que mais salva realmente vidas, que mais impede ali a propagação de micro-organismos infecciosos. Tá? Então, as mãos constituem a principal via de transmissão, ok? Principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes, ok? A duração dos procedimentos, pessoal, é de 40 a 60 segundos, então existe uma regra. Eu não posso chegar, lavei minha mão, fiz assim, ó, opa, acabei. Deu nem 5 segundos, na verdade. Então tem uma duração do procedimento, tem que ser pelo menos ali de 40 a 60 segundos, ok? É interessante, na verdade, que eu lembro de uma reportagem há alguns anos, né, talvez 4 anos, ou até menos, né, no Fantástico, que eles mostraram a unidade de transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas, lá da USP, em São Paulo, né? E eles mostraram que a porta, tá, daquele paciente, a porta do quarto daquele paciente que tinha acabado de receber um transplante de medula óssea, ou seja, ele tinha, na verdade, um quadro de imunidade ali muito baixa, né, muito imunodeprimido, né, devido ali ao transplante. E esse paciente, então, ele tinha que ficar realmente no isolamento, né? E realmente com medidas muito sérias ali, né? Tinha que ser muito cauteloso para que ele não pegasse uma infecção. Ele ficava muito suscetível a infecções graves. Então, a porta do quarto dele só abria, tá? Quando o profissional de saúde lavava a mão por mais de 40 a 60 segundos. A torneira ali que tinha já na porta do quarto do paciente tinha um sensor que cronometrava a duração, né, dessa lavagem de mãos. Se o profissional de saúde lavava a mão durante 30 segundos e já tirava a mão ali da torneira, a porta simplesmente não se abria. Olha que interessante e olha como que é importante, né, o procedimento, né, para eles criarem até realmente esse mecanismo. E para impedir quem justamente, né, de entrar neste quarto, para impedir quem que não siga as regras adequadamente? O profissional de saúde, principalmente ali o médico, que às vezes é um pouco, né, rebelde para cumprir essas regras. Ok, pessoal? Então, nós temos bactérias no nosso organismo, né? Seja no trato gastrointestinal, nós temos bactérias na pele, então nós temos bactérias dentro, temos uma microbiota residente, ok? Essa microbiota residente, por exemplo, são micro-organismos de baixa virulência, como por exemplo os Staphylococcus, tá? Corinebactérias e micrococos. Ela é mais difícil de ser removida, né, pela higienização das mãos. E nós temos na nossa pele uma microbiota que a gente chama de transitória, ok? Ela coloniza camadas mais superficiais da pele, né? E o que permite melhor a remoção ali mecânica pela higienização das mãos. Entre essas bactérias, né, a gente tem um grupo aí das bactérias gram-negativas, como as enterobactérias, pseudomonas, além de alguns fungos e vírus, ok? Então, pessoal, na verdade, eu não sei se vocês já se familiarizaram com esse termo de gram positivo, gram negativo, mas a medicina, a infectologia, né, vai se basear na vida de vocês quando vocês trabalharem, né, vocês vão ouvir esses nomes, né, diariamente, gram positivo e gram negativo, né? Isso fala, né, de uma coloração, né, da parede ali celular da bactéria. Aquele que se cora mais a gente chama de gram positivo, que se cora menos a gente chama de gram
negativo. Aí eu sei que ele é um grupo de bactérias gram-positivas, como o Staphylococcus, por exemplo, né? A Escherichia coli, que causa muita infecção urinária, ela é gram-negativa. Então, às vezes, o pessoal ali da microbiologia do hospital ainda não cresceu a bactéria na cultura, mas só de olhar a lâmina e corando pelo gram, ele já consegue me falar que é um gram-positivo. E por que isso é super importante? É importante porque, na verdade, eu tenho todo um grupo de antibióticos direcionados para eliminar bactérias gram-positivas. E eu tenho um outro grupo de antibióticos que é direcionado a eliminar bactérias gram-negativas, tá? Então, já dá para me basear ali no que eu vou fazer para esse paciente mesmo antes do resultado definitivo ali da cultura, ok, pessoal? Bom, pessoal, vou passar rápido aqui pela lavagem de mãos, não que não seja importante, né, é fundamental, mas na prática, né, é melhor, né, para a gente visualizar os procedimentos. Obviamente, eu acho que vocês já tiveram talvez alguma coisa no primeiro período, né? Mas sempre, né, tentar abrir a torneira, né, evitando encostar na pia, né? Lembrando que a nossa mão ela tá ali, né, contaminada, então se a gente encosta ali, a gente vai acabar realmente contaminando também ali a pia. O próximo que vier lavar as mãos é a mesma coisa, né? Portanto, as torneiras, obviamente, né, de acionamento ali automático, aquelas que tem um pedal ali no chão, né, que são melhores até, né? Então a gente aplica ali uma quantidade suficiente, né, do sabão para cobrir, né, toda a superfície das mãos, ok? Vamos ensaboar as mãos friccionando, né, as mãos entre si e depois esfregar ali a palma da mão direita contra o dorso ali da mão esquerda, né, entrelaçando os dedos e vice-versa, tá? Então, palma da mão de uma mão contra uma e depois a outra a mesma coisa, tá? Depois a gente vai entrelaçar os dedos, friccionando os espaços ali também interdigitais, ok? Próximo aqui. Esfregando também aqui o dorso das mãos, tá? De uma mão, com a palma da mão oposta, tá? Segurando ali os dedos e fazendo ali um movimento ali de vai e vem e vice-versa, com a outra mão também, tá? Atualmente, né, na pandemia, tem até, às vezes, vídeos até mesmo no Instagram, até mesmo de pessoas, né, famosas que eu vi, que eles colocaram até com uma tinta na mão e mostraram como que, se a gente não fizer realmente de forma adequada, ficam várias partes ali que não são cobertas ali pela lavagem, né? Vídeos são bem interessantes, a gente pode tentar gravar um também para aula prática, né? Depois a gente esfrega aqui o polegar, que ficou de fora também, né? Polegar esquerdo e polegar direito, tá? Fricciona também aqui as polpas digitais e as unhas aqui, ó, formando como se fosse uma concha, né, fechada, fazendo esse movimento circular, tá? E aqui também depois os punhos que tinham ficado de fora, ok? Bom, então, por final, a gente vai terminar a lavagem de mãos agora com enxágue das mãos, obviamente no sentido aqui dos dedos para o punho, tá? Lembrando, na verdade, né, que se a gente fizer o sentido contrário, a gente vai estar levando sujeira de volta ali para a mão, tá? E fazer depois, finalizando aqui, um enxágue da mão com papel toalha e tudo, e pode ser desprezado esse papel toalha na lixeira ali para resíduos comuns, ok? Como que a gente pode fazer a higienização das mãos, então? A gente tem alguns produtos, né? Mas a gente tem aqui o álcool, por exemplo, que ele é eficaz aqui contra este grupo de bactérias gram-positivo, gram-negativo também, eficaz contra micobactérias, contra fungos, contra vírus, tá? E tem uma ação rápida, né? Lembrando que tem a concentração ótima é o álcool a 70%, ok? A gente tem também clorexidina, 2 a 4%, também tem eficácia aqui contra gram positivo, contra gram negativo um pouquinho menos, micobactérias e fungos um pouquinho menos, e tem eficácia aqui contra vírus também. A ação é intermediária, mas tem um efeito residual, podendo, né, ocasionar também algumas reações alérgicas, né, mesmo que raras. Compostos de iodo aqui também,
Aí eu vi depois que eu desliguei, ela deu uma reação alérgica a alguma coisa. Tem como você dar uma olhadinha ali? E a fricção, pessoal, das mãos com solução alcoólica? Ela, na verdade, ela pode ser usada, tá? Com exceção de quando a sua mão está realmente visivelmente suja. Aí, se ela estiver visivelmente suja, né, não substitui a lavagem com água e sabão, tá? Então, porque não há remoção, né, ela reduz a carga microbiana, mas não remove sujidades, ok? A solução alcoólica a 70% ou pode ser utilizado aqui, né, o gel alcoólico a 70% pode substituir realmente, né, a lavagem de mãos se as mãos não estiverem visivelmente sujas, tá? A duração ali do procedimento também é de 20 a 30 segundos. Então, também com o álcool a gente tem que respeitar toda a técnica. Não é simplesmente jogar o álcool e acabou. Tem também a técnica que deve ser seguida, tá? E geralmente a gente deixa secar mesmo espontaneamente. Aqui a utilização do álcool, né? A gente vai ter também a técnica ali de fricção nas mãos e tudo, da mesma forma que a gente faz também
com a lavagem de mãos, lembrando só de utilizar o álcool apenas quando não houver sujidades nas mãos, ok, pessoal? Aqui, pessoal, para manipulação dos pérfuro-cortantes, né, materiais de punção, a gente tem aqui a demonstração do Descarpac para vocês. Geralmente tem, né, próximo ali de todos os locais onde vocês fazem o procedimento, né, e a gente deve descartar ali esses pérfuro-cortantes que são, né, nessas caixas, que são caixas apropriadas, né, elas são rígidas e impermeáveis, tá? Então não pode ser qualquer material também. Vocês vão ver que normalmente ela tem aqui um local, uma abertura aqui na parte superior dela para você descartar e obviamente o restante aqui em volta protegido, né? Para você não vai colocar a sua mão lá dentro porque está cheio de material ali pérfuro cortante, ok? Manipulação, pessoal, de instrumentos e materiais, né, pérfuro cortantes, nunca se reencapar agulhas, né, igual a pessoa está tentando fazer aqui, corre o risco dela se perfurar ali, de ter um acidente pérfuro cortante. Não remover com as mãos as agulhas, por exemplo, usadas, né, das seringas descartáveis, tá? Não tentar quebrar, entortar. Tem algumas agulhas, na verdade, que vêm hoje até com esse dispositivo aqui, que uma vez que você tirou a capinha dela, você simplesmente pega e reencapa ela aqui após utilizar, entendeu? Então fica mais fácil, assim, mais, né, de evitar realmente algum acidente. As precauções, então, que a gente falou lá no começo da aula, que a gente comentou. A gente teve precaução padrão, então qualquer hospital que vocês forem visitar, quando vocês começarem a ir para o hospital, vocês vão ver que nas portas ali dos quartos tem que tipo de precaução que eu devo adotar com o paciente, tá? Então, a precaução padrão é aquela precaução, na verdade, que deve ser seguida para todos os pacientes, independente de qualquer suspeita de infecção. Okay? Então, a precaução padrão é aquela medida mais simples que evita, né, a propagação de infecções, que é a higienização das mãos, e ela deve ser adotada para todos os pacientes, tá? Então, a gente vai usar luvas em todos os pacientes? Não, só quando houver aqui risco, né, de contato ali com sangue, com secreção ou com mucosas, como a gente falou anteriormente, tá? Caso, né, óculos, máscara, avental, também só se houver risco ali de contato com sangue ou secreções, tá? Então, basicamente, a precaução padrão se resume nisso daqui, ó, higienização das mãos, tá? As outras medidas a gente vai tomar só se tiver alguma peculiaridade, tá? E a precaução de contato, pessoal. A precaução de contato, a principal indicação, né, é na presença de infecções ou colonizações por micro-organismos multiresistentes. É a principal indicação. Qual que é a diferença que a gente falou aqui, infecção ou colonização? O paciente pode ter um quadro ali de infecção, onde ele tem uma bactéria que está causando uma repercussão ali, né? Está causando febre, está causando sintomas, ou ele pode simplesmente ser colonizado. Por exemplo, ele ficou durante muito tempo no hospital e acabou tendo uma colonização, né, das vias aéreas, por exemplo, mudou, né, aquelas bactérias normais que ele tinha. Então, você faz geralmente um swab, né? Você faz, por exemplo, uma coleta ali daquele material ali nasal, por exemplo, para ver realmente, né, se ele tem, né, se a microbiota dele ali mudou. E aí na microbiota dele tem uma bactéria que é multiresistente, mas ela está quieta, ele não está causando uma infecção nele, mas ele está colonizado por uma bactéria multiresistente. Eu, como profissional de saúde, tenho também que tomar cuidado, me paramentar quando eu vou avaliar esse paciente, porque eu posso, né, ter contato com essa bactéria e estar disseminando essa bactéria multiresistente, tá? Outras causas aqui que levam a gente a fazer essa precaução de contato, né? A gente tem varicela, infecções aqui de pele, de tecidos moles com secreções, né, que não são contidas do curativo, ou seja, ele está ali com curativo, mas está vazando de secreção. Impetigo, né, herpes zoster disseminado, ou pacientes que são imunossuprimidos, um transplantado renal, transplante hepático, cardíaco, um paciente da hemato, né, algum paciente que seja imunossuprimido. O que a gente vai usar então na precaução
de contato, a gente vai usar luvas e avental durante toda a manipulação do paciente. Então, todo paciente que tem a plaquinha ali no quarto, precaução de contato, antes de entrar, eu tenho que me paramentar com as luvas e com o avental, ok? E, obviamente, como a gente já falou, antes de calçar as luvas, sempre faz parte de todas as precauções a higienização das mãos, tá? Interessante também que os equipamentos como termômetro, estetoscópio, né, os Figma, eles têm que ser de uso exclusivo do paciente. Isso significa que você vai entrar no quarto do paciente e ao lado do leito dele você vai ter um estetoscópio que é para uso único deste paciente. Você vai ter ali o termômetro para uso único deste paciente. Então, você não vai usar o seu estetoscópio, porque você vai contaminar o seu estetoscópio, depois vai passar a escutar outro paciente e contaminar outro paciente. É claro, pessoal, que no dia a dia do hospital vocês vão ver que o estetoscópio que está ali, às vezes, não é aquele estetoscópio que você, né, da marca que você gosta, né? Vocês vão ver que diferentes estetoscópios, né, têm qualidades diferentes, então tem alguns melhores que você tem a ausculta melhor e tudo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente acaba no dia a dia, né? Tem aquele estetoscópio ali pendurado, mas não era o estetoscópio que eu queria usar, entendeu? Para avaliar o paciente, tá? O quarto do paciente ele tem que ser um quarto privativo, ou se for uma enfermaria com outros leitos, tem que ter uma distância mínima de 1 metro entre os leitos, ok? Então, ou quarto privativo, ou distância mínima de 1 metro entre os leitos. E a precaução por gotículas, você vai indicada principalmente para meningite bacteriana, né? Alguns casos, né, coqueluche, difteria, cachumba, influenza também, né? Outra doença bem comum e importante. E o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar máscara cirúrgica para o profissional de saúde toda vez que ele entrar no quarto do paciente. A máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte desse paciente, quando ele for ser submetido a algum exame, por exemplo, sair do quarto, eu tenho que usar a máscara cirúrgica também, tá? E aqui o quarto privativo também para o paciente, ok? O aerosol, né, a eliminação ali de partículas, ok? Através da tosse, da respiração ou da fala, né, e elas permanecem em suspensão no ar, tá? As principais indicações aí da prevenção, né, por aerosol é a tuberculose pulmonar, tá? Era uma das mais corriqueiras, das mais comuns que a gente costumava utilizar a máscara N95, né? E varicela, sarampo e o herpes zoster, né? Pelo menos no meu dia a dia, não são tão comuns, né? O tuberculose pulmonar era mais o feijão com arroz mesmo, né? A precaução, então, higienização das mãos, como todas as outras, tá? Paciente com precaução por aerosol tem que estar em quarto privativo, porta sempre fechada do quarto, ok? A máscara cirúrgica para o paciente, né, durante o transporte, então qualquer exame, qualquer coisa que ele tiver que fazer fora do quarto dele, ele tem que estar de máscara cirúrgica. E a máscara N95 para o profissional de saúde, ok? Aqui nós temos uma tabela, então, com a diferença, né, entre as gotículas e os aerosóis, né? As partículas, né, de gotículas, elas têm um tamanho aqui maior do que 5 micrômetros, né? E o aerosol tem menos de 5 micrômetros, tá? A distância que percorre as gotículas até 1 metro, tá? E o aerosol percorre metros, né? Podendo até atingir outros quartos. Por isso até essa importância ali, né, da porta fechada, tá? Então, o aerosol ele tem um alcance maior. Tempo de permanência no ar, as gotículas permanecem apenas segundos, mas os aerosóis eles podem permanecer até horas no ar, tá? A eficácia da máscara, aqui cirúrgica na redução da eliminação de partículas pelo paciente, ela vai ser eficaz nos dois. Então, tanto quem tem contaminação ali por gotícula, quanto quem transmite ali por aerosol, deve usar ali a máscara cirúrgica, tá? E a eficácia, a eficiência ali da máscara cirúrgica para os contatos, no caso ali o profissional de saúde, por exemplo. No caso das gotículas, sim, se o profissional estiver utilizando a máscara cirúrgica, e no caso do aerosol não tem
né, realmente proteção. Por isso que no caso da tuberculose, por exemplo, eu como profissional de saúde, tenho que usar a máscara N95 e não a máscara cirúrgica. E aí, pessoal, galera pronta para o início das aulas? É assim que a gente vai aqui, de camiseta, de todos os acessórios possíveis? Não, né, pessoal? No hospital nós temos todas as normas de biossegurança, tá? Então é proibido aqui, olha, o uso de acessórios, proibido aqui o uso de sapatos abertos, uso de decotes, tudo isso é proibido, não só para as meninas, mas para os meninos também, brinco, camiseta, né? Às vezes assim, um sapato aberto também mesmo, um crocs e tudo isso, né? A gente tem normas de biossegurança que são muito rigorosas, né? E no hospital a gente é até, inclusive, notificado, até mesmo a minha aliança, né, de casamento eu fui notificado, né? E para não usá-la mais, né? Quando eu recebi a cartinha de que eu não estava cumprindo com os padrões, com as exigências, eu pensei, mas o que, né? Eu venho de sapato fechado, eu não uso relógio, eu não uso, né, nem relógio a gente pode usar, ok? Então, no hospital. Então, alguns hospitais são até muito rigorosos com isso. E aí eu já não estava usando nada, e aí quando eu fui ver, realmente era a minha aliança que eu ainda não tinha tirado. Então, agora no hospital, realmente toda vez eu tiro, coloco dentro da carteira, né? Enfim, eu tenho que colocar em algum lugar para entrar no hospital, tá, pessoal? Então são regras que têm que ser seguidas, né? E na verdade é para nossa proteção, para a proteção dos pacientes, é para impedir a disseminação aí de infecções, então tudo isso é importante que realmente seja seguido e obedecido, ok? Bom, e fica aí meu muito obrigado. Essa é uma fotinho do meu filho já bem desatualizado, né? Foi bem, ele devia ter aí talvez uns 2 meses, algo do tipo 3 meses, né? Então já tem 2 anos de idade agora. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Um grande abraço.